favor, desliguem seus celulares. Vamos dar início à nossa reunião de oração, irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela bênção de podermos nos reunir em Teu nome. Pedimos ao Senhor que possa despertar a Tua igreja cada dia para Te buscar em oração, despertar os irmãos para uma vida de piedade e devoção a Ti. Que o Senhor se apiede de nós e nos abençoe, ó Deus. Derrame a Tua graça sobre nós nesse momento e suplicamos mais uma vez o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as Escrituras, irmãos, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 7. Hebreus 11, 7, diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aqui, irmãos, nós terminamos a primeira parte dos heróis da fé do Antigo Testamento, pré-dilúvio, né? Noé, ele é chamado antes do dilúvio e nele é o período do dilúvio. Então nós estudamos sobre Abel, sobre Enoque e agora sobre Noé. Então, são os três primeiros que a fé é manifestada antes do dilúvio. No aspecto, no que é específico de Noé, dois pontos precisam ser aqui compreendidos. Primeiro, o fundamento da fé, né? Qual é o fundamento da fé de Noé, em que ele crê de fato. E segundo, não é, vamos chamar assim, o olhar para aquilo que Noé fez e elogiá-lo e reconhecer que aquilo que ele fez foi bom. Então, a primeira, vamos chamar assim, o fundamento da fé. O segundo, não é, o testemunho e como isso foi visto dentro da própria história, a sua fé, o que ele creu, como creu. A gente vai então lidar com esses dois pontos específicos, tá certo? Se pudesse definir, seria fundamento da sua fé e o elogio dela, como ela foi elogiada, como ela foi vista por outros, ok? Então, começando pelo fundamento da fé de Noé, irmãos, nós temos então aqui um ponto inequívoco. Qual é o ponto inequívoco, né? Era uma revelação especial. Então, a base da fé de Noé estava na revelação especial da parte de Deus, nas seguintes palavras. Como é que eu sei que isso foi assim? No verso 7 diz, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam. Então, ele foi divinamente instruído, isto é, foi dado, ele teve uma revelação da parte de Deus, daquilo que deveria acontecer e como ele deveria proceder. Então, ele creu em quê? Ele creu naquilo que foi dito a ele. Ele creu na palavra revelada da parte de Deus a ele, certo? E Deus o alerta, Deus então o alerta do seguinte aspecto, não é? Primeiro aspecto, não é? Ele diz, ora, aquilo que essa fé se revela, ela se revela em dois aspectos. Primeiro, as coisas que não são vistas, né? E você vai olhar para isso no texto logo na sequência, veja,
Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Certo? Então, essas coisas reveladas, elas tinham duas verdades claras sobre ela. Primeiro, no aspecto geral, eram coisas que não eram vistas ainda, e a segunda, em particular, certo? Que ela é dividida em 3 partes. Essa segunda, ela tem 3 partes. Qual é a primeira dela? O julgamento de Deus sobre o mundo pecaminoso que tinha um propósito específico. A água ou as águas do dilúvio iam destruir aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Olha, volte comigo para o texto mais uma vez. Ele diz, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Certo? Então, essa água que viria seria para a destruição de todo o pecador naquele contexto. E segundo, você vai perceber que essa fé específica, primeiro Deus está dizendo que vai destruir os que não confiam nele, e segundo, que Deus é misericordioso para com Noé, certo? Que Deus ia salvar ele e sua família. Tanto é que o texto diz exatamente isso. Para a salvação de sua casa. Para a salvação de sua casa. Então, essa fé, naquilo que foi revelado, ela tinha um aspecto geral, que era as coisas que não eram vistas, e, em particular, 3 coisas básicas. A primeira, o julgamento sobre o mundo pecador, e segundo, a misericórdia de Deus sobre Noé, de que Deus salvaria a casa dele. Mas em terceiro, irmãos, né, de que ele seria salvo por uma arca. E por isso, ele deveria fazer essa arca, tá certo? Então, foram essas coisas que Deus alertou Noé. Você vai ser salvo por uma arca e você deve construí-la, certo? Deus vai destruir o mundo com água de dilúvio, Deus vai ter misericórdia de você e você vai ser salvo por meio de uma arca. Então, as coisas que foram reveladas a ele, em particular, são essas 3 coisas bem definidas aqui no texto. Agora, a fé, que não vamos trabalhar nesse ponto ainda hoje, mas a fé dele também foi elogiada, né? Podemos chamar assim, foi reconhecida. Como eu posso dizer assim? Como é que eu posso dizer esse tipo de coisa? Por 3 efeitos, tá certo, que operaram nele e que foram manifestados nele. Primeiro, irmãos, perceba que ele foi movido com reverência ou um cuidado reverente àquilo que Deus falou a ele. Ele tomou aquilo como algo sério, ele assumiu aquilo como algo sério. Segundo, fez com que aquilo que foi dito o levasse a preparar a arca. Veja, irmãos, que para que se cumprisse o propósito que Deus havia estabelecido, ele fez o que Deus ordenou. E isso claramente é manifestado aqui. E você vai perceber que quando você olha para essa arca que era preparada, ela tinha então um propósito muito claro, ou melhor, 2 propósitos muito claros com a arca. Qual o primeiro propósito da arca? Salvar a família dele. Qual o segundo propósito da arca? Condenar o mundo. O primeiro era salvar a família dele e o segundo, condenar o mundo. E dentro do terceiro efeito, né, do elogio da sua fé, é que ele foi feito herdeiro da justiça. Perceba, no finalzinho do verso 7 diz, para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Então, você olha para o texto, irmãos, eu tenho aqui o fundamento da fé, que é aquilo que foi revelado por Deus a ele, e eu tenho também aquilo que é descrito no texto como um registro que fala do benefício e das bênçãos da sua ação, isto é, como aquilo que ele fez foi descrito na palavra de Deus, como foi visto na própria Escritura Sagrada. Então, isso nos leva então ao ponto que nós queremos trabalhar hoje em particular, que é um ponto mais curto, né? Cada tópico desse é um assunto mais extenso, e a gente vai fazer isso paulatinamente no decorrer das quartas-feiras.
Preste atenção, pela fé Noé, não é? Pela fé Noé, diz o texto, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Essa palavra pela fé, o que significa isso, irmãos? Pela fé. Qual é o sentido desse termo? Porque aqui é engraçado, se você pegar comentaristas e pregadores que já pregaram em Hebreus 11, normalmente eles não vão lidar com esse conceito de fé como sendo uma fé redentiva ou salvífica em Cristo Jesus. Eles falam mais uma fé de santificação, do modo como eles viviam, né? E não me parece muito correto esse tipo de argumento, apesar de não ser totalmente errado o que eles dizem. Por quê? Porque essa fé, irmãos, ela tem, vamos chamar assim, um caráter histórico e geral, mas também tem um caráter de fé salvadora e fé verdadeira no Messias que viria. Então, a primeira coisa é uma fé histórica e geral. E o segundo aspecto é uma fé verdadeira no Messias que viria, aquele que era prometido desde o início da revelação. Noé foi avisado por Deus acerca do julgamento que Deus iria derramar sobre o mundo por meio de um dilúvio universal e de sua providente misericórdia, ou da sua misericórdia providente para com ele, para com Noé e para com sua família, que ele, Deus, os salvaria por meio de uma arca. Tudo isso viria, e tudo isso não era visto. Ele não viu nada disso. Isso foi dito que aconteceria. Você vai ter um dilúvio, e aí você vê, as pessoas que buscavam caminhar por aquilo que elas viam, não creram na palavra de Deus, e foram condenados. Noé creu naquilo que Deus havia dito, não é? Ele de fato confiou na palavra de Deus. Ele creu nessas coisas que foram pré-anunciadas a ele. Por isso, irmãos, a gente tem que dizer, certo, que em reverência a essa mensagem de Deus, ele preparou a arca e, consequentemente, salvou sua casa e condenou o mundo ímpio da mesma forma. Assim, sua família, não é, por todas essas manifestações, não é, eles manifestaram uma fé verdadeira e viva. E por que, então, qual o fim, qual o propósito final? Ele foi declarado, ele foi feito um homem justo à vista de Deus. Pela fé, ele foi visto como um homem justo. É só você ver no verso 7 de novo, ele vai dizer, para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Perceba, ele creu isso, ele foi imputado por justiça. O mesmo princípio Abraão é feito com Noé, bem antes do dilúvio, particularmente. Certo? Então vamos pegar aqui essas partes todas rapidamente, irmãos, não é? Vamos tentar falar de alguns pontos e nosso ponto mais importante. O primeiro ponto é o seguinte, o fundamento da fé, que é o nosso ponto central hoje. O fundamento da fé, né? Que Deus alertou, ou mesmo, não é, Deus disse a ele o que aconteceria, e o que é que ocorre? Ele sendo um homem justo, numa época de ímpios, os homens eram ímpios e praticavam o mal, ele era um homem reto, ele fazia aquilo que agradava a Deus, enquanto o mundo estava completamente inundado por iniquidade, tá certo? Ele andava diante de Deus com santidade, quando nenhum homem se preocupava com a verdadeira religião, ele tinha o favor de Deus, certo? Ele tinha o favor de Deus. O que é que ocorre, irmãos? Que ele tinha o propósito de destruir o mundo, o Senhor, por causa do pecado do mundo. Ele teve o favor de Deus em ser preservado pelo próprio Senhor.
que é que Deus fez, irmãos? Ele, primeiro de tudo, Ele revelou ao justo Noé o propósito que ele tinha para com ele e para com o mundo. Ele revelou para Noé. Isso tem valor, claro, porque esse é o caráter da revelação divina, irmãos. Né? Isso está associado a quê, exatamente? Se você for lá para o capítulo 6 do livro de Gênesis, né, você vai perceber que essa mensagem, não é, ela veio não de Deus por meio de um profeta. Deus não falou com Noé por meio de um profeta. Deus falou com Noé diretamente, certo? Não foi também por um ministro da palavra ou mesmo por um anjo, como Deus fez em outros momentos na revelação. Foi o próprio Deus que falou com Noé. Ele recebeu esse favor da parte de Deus. Por nenhuma causa no mundo, né? Porque Ele encontrou favor da parte de Deus e, consequentemente, ele era um homem santo e justo. Se você, sem desmarcar o texto de Hebreus, abrir as Escrituras comigo lá em Gênesis capítulo 6, por favor. Volte nesse texto comigo, Gênesis capítulo 6. No versículo 5 em diante, preste bem atenção na leitura desse texto. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Ora, quando você vai para esse texto, e na sequência, irmãos, o 9 que diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ora, entenda que Deus não olhou para Noé porque ele era um homem bom. O texto diz que ele achou graça diante de Deus. A primeira informação que eu tenho no verso anterior diz que Noé achou graça, um favor da parte de Deus. E por causa do favor de Deus, ele não só foi preservado, como ele viveu uma vida reta no mundo caído. Ele, de fato, provou o favor do Senhor. Irmãos, aqui nós entramos num ponto importante, né? Algumas instruções que podem ser de muito valor para nós. Primeiro, quando Deus escolheu Noé para revelar a ele o seu conselho e os seus julgamentos e juízos que viriam, nós aprendemos que essa é uma prerrogativa que Deus colocou naqueles que temem ao Senhor. Se você olhar de novo para o texto de Hebreus 11, essa informação é colocada no texto diretamente. Não é? Você vai ver lá em Hebreus 11 que ele era aquele que temia ao Senhor. Não é isso que o texto diz? Era um homem que temia a Deus. Capítulo 11, verso 7, diz assim: ora, pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus. Deus se revela, irmãos, àqueles de uma maneira especial. Se ele vai derramar ira sobre os seus inimigos, ou se ele vai derramar sua misericórdia sobre a igreja. Foi assim que ele lidou com Abraão, lembra? Lá em Gênesis 18, 19, né? O que aconteceu ali? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E então o Senhor fala com Abraão. Em Gênesis 18 diz lá o texto, né? Eu vou esconder isso de Abraão. O que eu vou fazer? Acaso eu vou esconder de Abraão aquilo que eu vou realizar?
Isso está lá em Gênesis 8:19. E o que é que Deus está dizendo a Abraão? Que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, quando os sodomitas, irmãos, viveram uma vida, ou viviam uma vida de iniquidade, não é? E eles praticavam mal de toda sorte, enquanto Abraão se afastou de toda a prática de iniquidade, Abraão soube da parte de Deus acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. É assim, irmãos, tudo isso no que diz respeito às grandes obras de Deus. Por exemplo, Amós, o profeta, no capítulo 3, verso 7, diz: o Senhor não fará nada se não revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele vai falar a sua vontade aos profetas. Quando você pega o Salmo no 25, verso 14, o salmista diz assim: os segredos do Senhor pertencem àqueles que temem a Ele. Os segredos do Senhor pertencem aos que temem ao seu nome. Todos aqueles que temem o santo nome de Deus são amigos de Deus. Essa é a linguagem que a Escritura utiliza. Então, para você ver, em João, no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo declara isso abertamente. João 15, verso 14 e verso 15, diz assim o texto sagrado. Veja comigo, irmãos, por favor, mais uma vez. João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu vou dizer os meus segredos para vocês. Eu vou falar o que Deus vai fazer. E Deus falou a Noé aquilo que ele não viu ainda. Então, o Senhor fala aos seus profetas e fala aos que temem ao seu nome. Mas precisamos ter muito cuidado com isso que a gente está falando aqui, e alguns pontos precisam ser organizados para nós não cairmos em algumas armadilhas. Primeiro, irmãos, veja, isso é próprio dos profetas, não é? Do que dos cristãos ordinários, isso do princípio do Antigo Testamento, né? Segundo, esses acontecimentos, como nós lemos em Noé, eles acontecem de modo mais ordinário no Antigo Testamento do que nos dias do Evangelho. Por quê, irmãos? Ora, você acha que o período do Antigo Testamento era superior ao período de Cristo quando ele veio? Não. Porque no Novo Testamento você tem a completude de toda a revelação. Lá eles tinham uma revelação salvífica, mas a totalidade dessa revelação foi completada quando Cristo veio, literalmente. Nós somos recompensados de modo diferente, porque nós temos a perfeita Escritura e a completa Palavra de Deus, que eles não tinham na sua totalidade. Eles tinham ela na forma de sombras. Eles tinham a Palavra de Deus. Nós temos a Palavra de Deus completamente. Segundo, veja, por causa dessa estrutura do Antigo Testamento, eles tinham mais revelações de matérias pessoais e privadas do que nós podemos pensar nos dias de hoje. Nós podemos pensar, eles tinham muitas revelações de coisas específicas que ele estava fazendo. Por exemplo, irmãos, você imagina que
algumas misericórdias particulares de alguns homens fiéis, ou mesmo os julgamentos particulares dos inimigos de Deus, independente se eles fossem homens particulares ou se fosse um reino inteiro ou mesmo uma cidade inteira. O que acontecia? Naquele tempo era anunciado ao homem piedoso que isso ia acontecer. Naquele período era assim. Agora, o que é anunciado a nós na plenitude? A salvação realizada pelo Messias e a maneira como o Messias deveria salvar a sua igreja é muito mais e plenamente revelada agora do que naqueles dias. Entende? Naqueles dias você tinha muitas revelações de coisas particulares e diretas. Agora, porque estava sendo montada uma estrutura ainda mais gloriosa, que era anunciar a verdade que todo eleito de Deus vai tomar conhecimento. Qual é? Que Jesus veio salvar a sua igreja, e todo aquele que não crê no seu nome será condenado. Todo aquele que não confiar nele será condenado. Hoje, no Novo Testamento, nós temos essa realidade muito mais plenamente do que no período do Antigo Testamento. Isso nos leva, então, a terceiro ponto importante acerca da preocupação com esse tópico, para não cairmos em armadilhas. Perceba que a revelação da vontade de Deus, que deve ser esperada agora sobre o Evangelho, irmãos, elas são ordinariamente, veja, nada mais, tá certo, do que aquilo que o Senhor revela acerca da sua própria redenção. E como é que eu sei o que o Senhor quer de mim? Eu vou entender no verdadeiro sentido da Escritura e discernir da Escritura para fugir do engano. Eu vou discernir da revelação e do entendimento da Escritura o verdadeiro sacramento e como deve ser praticado, fugindo daquilo que é falso. A verdadeira doutrina da falsa doutrina eu vou discernir com a revelação bíblica. Eu vou discernir o falso pastor do verdadeiro pastor, o falso profeta do verdadeiro profeta, com base na revelação que nós recebemos do Senhor. Isso são coisas, irmãos, que são necessárias para a nossa salvação. Isso o Senhor nos mostra com muita clareza, veja. Quando nós pensamos que o Senhor revela a sua vontade ao seu povo, esse é um particular que não pode fugir da nossa mente, certo? Perceba que por questões pessoais e particulares, pessoais ou particulares, o que o Senhor revela à igreja diretamente é acerca da obra da redenção em Cristo Jesus. Qual é o grande princípio de Noé? Se você não confiar na palavra de Deus e não se colocar dentro da arca que Deus ordenou, você vai ser julgado com o mundo. E a mensagem do Evangelho, se você não crê em Jesus Cristo, você vai ser condenado com o mundo. Isso é a mensagem que o Evangelho nos concedeu, Quando nós pensamos em outro tipo de revelação, nós não devemos esperar, irmãos, que coisas particulares sejam reveladas a nós hoje. Eu vou comprar tal carro, eu vou pegar tal emprego. Eu não devo esperar esse tipo de revelação hoje. É claro que nós vamos extrair essas informações a partir da vida de oração, da palavra, da conversa com os mais velhos, os mais experientes, mas não espere coisas particulares em que Deus vá dizer para você que você deve casar com fulano e não com cicrano, ou que isso é assim ou dessa forma. É necessário que você, na palavra de Deus, possa discernir todas essas coisas. As coisas que são
importantes para a salvação da nossa alma, certo? O Senhor revela a nós. E como é que eu posso conhecer essas coisas, irmãos? Nesses 3 pontos que eu falei, nas nossas orações, na sua palavra e nos seus sacramentos. Orar segundo a palavra, oração, palavra e sacramento. Isso é o que o Senhor requer de nós. Veja, isso foi revelado a Ele. Agora, deixa para nós concluirmos, deixa eu fazer 2 aplicações diretas e objetivas para nós, irmãos. A primeira é a instrução e a outra uma exortação, certo? Uma é a instrução e a outra é o que nós chamamos de exortação. Para nossa instrução, né, a Igreja de Roma, os romanistas, eles fazem o seguinte questionamento, né? Como nós conhecemos a verdade, não é? Ou a verdadeira religião, como é que nós discernimos a verdadeira religião dos erros, ou a verdadeira escritura ou sacramentos daquilo que é forjado e enganoso? Como é que nós descobrimos isso? Na perspectiva deles, isso é dado pela igreja. A igreja é quem determina isso. Na nossa perspectiva bíblica, como a palavra nos ensina, irmãos, é claro que a igreja subordinada às escrituras. Não é a igreja subordinada à sua tradição ou aos seus pensamentos, mas a igreja subordinada à própria palavra de Deus. A resposta é essa, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai ser vista. Veja, o Senhor diz assim, aquilo que não foi visto ainda, mas se nós cremos, nós vamos ver. No sentido da excelência da própria verdade. Então vem a pergunta, irmãos, como é que eu posso discernir o ouro de um latão ou uma prata de um chumbo? Um comentarista diz, pelo som e pelo cheiro e pela resistência deles. Ele fala, há um som espiritual das Escrituras nos ouvidos dos cristãos. Há um conforto espiritual e há um sabor na verdadeira religião. Há a operação do Espírito no coração dos eleitos. Quantas vezes eu já lidei com pessoas que falaram assim, uma pessoa que seguia os mormons, né? E ela estava muito angustiada. Esse rapaz hoje é pastor, por sinal, presbiteriano. Foi meio que incentivado a ir para o mormonismo e andou um tempo, né? Mas vivia numa angústia muito grande. E aí ele entrou no gabinete, eu era pastor de uma igreja aqui em Recife, uma época, ele entrou no gabinete, nós fomos conversando. E aí quando a gente abriu a palavra de Deus e fomos mostrando os erros à luz da Escritura, aí a palavra dele foi essa, ele disse, como a palavra cala no meu coração, como há uma paz na minha alma quando eu escuto a verdade do Evangelho. Mas é exatamente isso, irmãos, mas é exatamente isso. Os eleitos de Deus, eles vão ouvir a voz de Deus. Os ímpios não vão ouvir. Noé creu no que Deus disse. O mundo inteiro, na época dele, não creu. Uma exortação. Ora, irmãos, uma exortação importante. Se Deus alerta os seus filhos e avisa os seus filhos acerca da sua vontade, e Deus revela os seus segredos a eles, isso deveria nos animar a sermos um servo de Deus verdadeiros, sinceros, porque nós não servimos a um Deus, irmãos, que é estranho e austero para conosco, que não nos dará a sua palavra.
O Deus que revela aos seus a sua vontade. Que coisa impressionante. Moisés, em Deuteronômio 4, chega a dizer assim: os povos da terra dirão que não há Deus igual ao Deus de Israel. E aí ele diz: sabe por quê? Que está próximo do seu povo e ouve todas as vezes que suplicamos a Ele. Um Deus que está próximo de nós. Um Deus que revela a sua vontade a nós. Como está escrito na sua palavra, irmãos. Como Deus é distinto desses estranhos deuses, porque Ele comunica a sua palavra pelo seu Espírito. E por esse Espírito, irmãos, Ele revela tantos mistérios gloriosos ao seu povo. Ainda como exortação, observe que Noé, irmãos, sendo avisado por Deus acerca dessa questão que iria acontecer, né? Ele foi ensinado acerca da salvação pelo Messias que viria. Perceba, ele disse assim: olha, está vindo um dilúvio que vai destruir o mundo e você precisa crer no que eu estou lhe dizendo e para ser salvo construa uma arca. Entende? Então Noé ali creu em tudo isso, todas essas coisas. Mas preste atenção, irmãos, no fim de tudo, ele não estava crendo simplesmente numa arca que ia salvá-lo. Ele cria no Evangelho, porque veja, no final do verso 7 diz, ele era herdeiro da justiça, da fé. Isso é o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo aqui? Ele está mostrando que há uma bênção especial e outras secundárias. Você pode pensar em vários benefícios. Olha, você pode querer uma promessa da parte de Deus, você pode desejar ter que Deus fale com você sobre que trabalho você vai ter, ou mesmo tantas outras coisas que você imagina, mas isso tudo é secundário. Você sabe o que é primário e fundamental? É Cristo. Se nós cremos em Cristo, se o mistério de Cristo foi revelado a nós pelo Espírito na palavra, todas as outras coisas nos serão dadas. Nessa promessa, aquele que não poupou seu próprio filho, acaso não nos dará todas as outras coisas? E aqui nós temos um privilégio, irmãos. Nós cremos, Noé creu. Não foi numa arca meramente. Não foi somente que Deus cumpre sua palavra. Ele creu em Cristo, no Messias, na redenção. Você percebe como muitas vezes nós queremos um evangelho que fala das menores promessas e não na grandiosa promessa de Cristo. Se nós temos a Cristo, todas as outras coisas são nossas. E aí faz sentido para nós. William Perkins diz assim, essa é uma boa razão. É uma boa razão. Porque se nós apreendemos a promessa maior de todas, nós também receberemos todas as outras menores, conjuntamente. Ele conclui dizendo, todas essas outras são dependentes da principal. O que Deus revela aos seus é que Cristo salvará todo aquele que habitar nele e viver para ele.
e todos que estiverem fora serão destruídos. Essa é a primeira grande lição que nós queremos trazer hoje nesse texto tão rico. Nós vamos passar aqui alguns dias, algumas quartas-feiras trabalhando nesse texto. E nós temos muita coisa para falar nesse texto, mas hoje nosso objetivo era trazer essa expectativa à luz desse texto acerca da fé, a fé de Noé, que creu no Messias e recebeu todas as outras bênçãos associadas a essa, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, e nós vamos dividir em oração. Graças te damos, ó Deus, mais uma vez, pela bênção de podermos ouvir a Tua palavra e sermos desafiados a confiar no Senhor, na Tua revelação, e andarmos de acordo com a Tua palavra, Senhor, de todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a termos a consciência de que o maior e principal benefício, a maior promessa, o maior segredo foi revelado à Tua igreja. E nós estamos seguros, Senhor Deus. Todas as outras coisas estão associadas a essa gloriosa bênção de ter Cristo Jesus como nosso Salvador. Maior do que uma arca e mais poderoso do que ela. Porque não apenas nos livra hoje, mas nos livra da morte eterna. O Senhor é de fato a nossa salvação e no Senhor devemos crer de todo o coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.